Boa noite. Boa noite a todos. Com muita honra desse momento, nós daremos início ao painel 1 do primeiro seminário virtual do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, intitulado Reflexo da Pandemia no Direito Civil. Eu gostaria de agradecer aqui aos professores Marcos Vinícius, Guilherme e Rafael, do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, que gentilmente cederam aí um pouco do seu tempo para poder participar e trazer um pouco do conhecimento do direito civil. Esse seminário está entrando dentro de um projeto já institucional. Então, a UFRJ ela criou um canal no YouTube que é denominado, da Faculdade Nacional de Direito, que é destinado à população com informações jurídicas relacionadas à pandemia. Então, os temas que aqui serão apresentados, eles estão relacionados à pandemia. Então, são temas são abordados no Departamento de Direito Civil com reflexo, então, da pandemia. Esse vídeo, então, ele entra nesse contexto. Eu agradeço novamente os professores. E aí, como nosso primeiro expositor, o professor Marcos Vinícius Torres. Ele é advogado, professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito. Ele possui mestrado e doutorado em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Direito de Família pela Universidade de Lyon 3. Então, eu passo a palavra para o professor Marcos Vinícius, que ele vai falar sobre os novos paradigmas para a circulação internacional de pessoas impostos pela pandemia da Covid-19. Professor, muito obrigada. Passo para você a palavra. Bom, uma alegria estar aqui hoje participando. Eu queria parabenizar a chefia do departamento, a professora André e o professor Lourenço pela organização, pela iniciativa, e os demais colegas também colaboraram com a organização do evento. Cumprimentar meus estimados colegas do departamento, o professor Rafael, o professor Guilherme, sem me alongar, até porque a nossa proposta aqui é algo bem dinâmico. Eu, como profissional especialista de direito internacional privado, preferi abordar um tema ligado à área e, eu diria, bastante atual em razão da pandemia, e toca a questão da circulação de pessoas. Até porque nós percebemos com essa pandemia que o vírus ele não viaja sozinho, mas, na verdade, ele já rodou o mundo inteiro, né? Ele se espalhou por todas as partes e ele, para chegar a esse quadro, na verdade, ele depende das pessoas. Ele utiliza, né, as pessoas, os hospedeiros, digamos assim, né, para viajar. E os países cientes disso, obviamente, tentam, numa medida de contenção da pandemia, restringir a circulação de pessoas. As restrições à circulação de pessoas, elas ocorrem com uma certa regularidade, com um menor rigor, normalmente. Os países, de uma maneira geral, acho que podemos dizer que eles adotam uma livre circulação, ou até usaria dizer condicionada, uma ideia de condicionada, muitas vezes é aqui, a apresentação do documento de viagem válido e, em algumas situações, a apresentação de visto, já que o visto não é propriamente um documento de viagem como passaporte, mas o visto ele tem o objetivo de atestar, de comprovar que aquela pessoa cumpre determinada condição para entrada e permanência no território de determinado país. Mas em tempos de alguma situação difícil, seja de conflito militar ou convulsão social, ou em razão de alguma situação específica que determinada área ou determinado país esteja passando, não é raro que os países estabeleçam algumas restrições para a circulação de pessoas. E o mesmo acontece quando há problemas sanitários, problemas de saúde. E já adianto que os países têm essa prerrogativa. Nós sabemos que, em nome da soberania, os países podem estabelecer essas restrições. Ainda sobre restrições, eu acho interessante observar que as restrições são colocadas. Hoje, muitas vezes, são as restrições à entrada de indivíduos ou simplesmente proibindo
com relação a determinadas áreas de onde essas pessoas vêm, que seriam áreas mais afetadas pela pandemia e que, por isso mesmo, poderiam colocar aquele estado de destino da viagem, digamos assim, em risco, né, porque aquelas pessoas poderiam levar o vírus, né, ou poderiam levar em maior número, né, expondo assim a população local. Mas as restrições, elas ocorrem também em outras situações. Eu acho muito interessante o exemplo de restrição, o visto de saída, que normalmente se fala muito de visto de entrada para os países. O visto de saída ele é praticamente inexistente, ou não é utilizado já há bastante tempo, mas o visto de saída ele foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para controlar o trânsito de pessoas entre os países. Mas falando do nosso tema atual, da Covid, sem me alongar, eu gostaria de dizer o seguinte: justamente em nome dessa soberania, os países estabelecem as restrições. Por exemplo, proibir a entrada de pessoas que vêm do Brasil nos países A, B, C e D. Por quê? Porque, infelizmente, hoje o nosso país ele é um dos mais afetados no mundo pela pandemia e isso acaba motivando outros países que estão numa fase de maior controle da pandemia temporariamente restringam a entrada de pessoas que provêm do Brasil para essas áreas, digamos assim, que já estão com maior segurança. Isso não é problema nenhum, isso é feito justamente com base na soberania do Estado. A nossa legislação possibilita isso, tanto o Estatuto do Estrangeiro como a legislação atual, a Lei de Imigração. Apesar de o Brasil não estar numa situação ruim, ele também andou restringindo, né, de alguma forma, né, um pouco a circulação, e poderia fazer isso até de uma forma mais rígida, com amparo legal, mas o que a gente tem visto é que, na verdade, o Brasil tem sido mais alvo das restrições do que fazer as restrições. Até no início da pandemia, foi muito colocado, o Brasil vai fechar as fronteiras completamente, o país A fez, o país B. Não se chegou a tanto, né, mas nós temos amparo legal. Para falar de um penúltimo tópico, né, já caminhando para não me alongar, eu gostaria de lembrar o seguinte: hoje nós sabemos que tem muita influência, muita importância no cenário internacional, os chamados blocos de integração internacional, como o Mercosul e a União Europeia. Esses blocos prezam as chamadas liberdades de circulação. Liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de mercadorias. E mesmo esses blocos, que nada mais são, de certa forma, do que acordos ou blocos que resultam de um compartilhamento de soberania, né? De certa forma, aqueles estados abrem mão, ou, entre aspas, né? Talvez tentando falar numa linguagem nada jurídica, nem um pouco juridiquês, né? Eles emprestam ou renunciam um pouco uma parcela da sua soberania para poder se comprometer com aqueles objetivos ou do Mercosul ou da União Europeia. Normalmente, a liberdade de circulação prevalece. Mas mesmo em tempos de situação extrema, como de uma pandemia, esses países ainda guardam uma prerrogativa de, temporariamente, por essa razão sanitária, fazer restrições. Nós verificamos isso na Europa, né, vários países, agora a maioria já levantou as restrições, mas no pico da pandemia na Europa, vários Estados membros da União Europeia estabeleceram temporariamente algumas restrições, e aqui no Mercosul a gente não visualiza. O próprio Paraguai ainda está com algumas restrições atualmente, a Argentina já esteve com restrições mais rigorosas. Mesmo nesses blocos de circulação, nesses blocos de integração onde há liberdade de circulação, isso se justifica também em nome da questão sanitária. Eu gostaria de fechar só com o último ponto relativo à economia, a relação da circulação de pessoas e economia. Porque, claro, a gente tem falado muito do aspecto econômico da pandemia. E é claro que existe uma relação muito forte entre o aspecto econômico e esta circulação de pessoas afetada pela pandemia. Por quê?
Isso acaba afetando diretamente algumas atividades, como turismo e, sucessivamente, também comércio, prestação de serviço. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: na medida em que determinado país, por exemplo, como o Brasil, está muito afetado pela pandemia e vários estados restringem a entrada de pessoas vindo do Brasil, e eu estou tendo cuidado, muitas vezes, de falar pessoas provenientes, pessoas que vêm do Brasil. Porque dentro do direito internacional privado, quando a gente trabalha com aspecto teórico, um elemento teórico, que é o elemento de conexão, que normalmente, muitas vezes, se resume em ou domicílio ou residência, residência habitual ou nacionalidade. As restrições, muitas vezes, não são contra brasileiros, elas não são estabelecidas em razão da nacionalidade. Essas restrições, muitas vezes, são com relação às pessoas que moram, que residem no Brasil, ou até que passam algum tempo aqui. Então, quando determinado país ele é visado pelas restrições, essa restrição ela não afeta diretamente só as pessoas que moram naquele país. Afeta a economia e desestimula, de uma certa forma, as pessoas dos outros países que poderiam visitar esse país. Vou dar um exemplo. O Reino Unido estabeleceu a restrição de entrada para pessoas que provêm do Brasil. Ele estabeleceu restrições, mas até existe a possibilidade de um inglês que mora em Londres viajar ao Brasil. Só que se ele o fizer, o retorno ao Reino Unido, ele vai ter que se submeter a 14 dias de quarentena. E aí qual é um certo efeito indireto, falando-se economicamente? Olha, esse inglês agora nas férias de verão, ele vai preferir viajar talvez para outro país da Europa, talvez fora até do bloco da União Europeia. O Reino Unido também nem está mais, né? Já tá, não está, né? Mas está naquela transição que oficialmente já não está, mas beneficiando-se ainda de algumas regras pelo Brexit, né? Mas talvez vai para o sudeste da Ásia, ou vai para a Polinésia, né? Vai preferir talvez viajar para uma outra área de férias, ao invés de vir para o Brasil, talvez para a América do Sul, porque ele não vai talvez ter interesse ou talvez não vai dispor do tempo na volta das férias da viagem de fazer 14 dias de quarentena. E psicologicamente, talvez ele já fez muita quarentena no Reino Unido. Ele não está a fim de fazer mais 14 dias de quarentena. E, infelizmente, isso afeta o Brasil. Infelizmente, isso acaba afetando o país que é avisado pela restrição à economia daquele país, que diminui o nosso turismo. Né? Então, eu queria fechar só mostrando isso. Como a restrição estabelecida por um Estado A com relação ao Estado B, ou seja, que não depende dos nossos governantes, das nossas autoridades, como ela nos afeta. Bom, tentei ser breve, né? A ideia aqui é talvez estimular um pouco só o debate. Mais uma vez agradeço a atenção e também já cumprimento meus outros colegas que não estão participando hoje, né, mas que vão participar no segundo painel, na sexta-feira, né, e os que não puderam participar também. Obrigado mais uma vez pela atenção. Muito obrigada, professor. Obrigada. Você falou, foi um espaço para essa exposição, né, uma exposição aí para poder trazer um pouco de informação de temas que todos nós estamos vivenciando por conta dessa pandemia. Então, e até essa divulgação dessas informações que estão sendo trazidas, elas são divulgações que serão passadas a toda a comunidade, então não só uma comunidade acadêmica, né? Não só a nossa comunidade FND, mas a todos que podem acessar e ter acesso a essas informações jurídicas, né? Mas de uma maneira rápida, de uma maneira, né, que possa atingir a todos com essas questões relacionadas mesmo à pandemia. Eu agradeço, professor Marcos Vinícius, pela sua exposição. Eu vou passar agora para o professor Rafael Esteves, para que ele possa fazer a apresentação do tema dele. O professor Rafael, ele é doutor em Ciências da Saúde pelo curso de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, PPG-BIOS, curso em associação entre a UERJ, UFRJ, Fiocruz e UF. Ele é mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito
e advogado. O professor Rafael ele vai trazer um pouco aí sobre o contrato de locação residencial urbana em meio à pandemia. Professor Rafael, eu passo a palavra para você e agradeço a sua participação. Obrigado, professora Andréia. Obrigado pelo convite. Saúdo a todos, professor Marcos Vinícius, professor Guilherme, que compõem hoje, né, esse nosso painel. Eu, na verdade, fiz uma proposta de um tema assim, bastante recortado, bastante restritivo. Né? Eu coloquei que falaria da locação residencial urbana por conta da relação que essa espécie de contrato tem com o atual momento. Né? O contrato para o direito ele é estudado dentro de uma sistemática, mas como prática, ele, na verdade, envolve uma série de fatores de uma sociedade. Né? Então, não é possível que o direito ele deixe de interpretar como um elemento contratual a realidade onde esse acordo, né, ele é celebrado, os propósitos que levam à sua celebração, as vicissitudes que podem, de alguma maneira, direcionar, né, o caminho desse contrato. E eu vejo uma profunda conexão entre o contrato de locação residencial urbano com o atual contexto de pandemia, porque, na verdade, o direito, né, ele está num momento de excepcionalidade onde busca conferir uma certa proteção em um regime que não tem, digamos assim, a estabilidade com a qual o direito está acostumado a lidar. Nós temos, há pouco mais de um mês, publicado uma legislação sobre um regime emergencial transitório, né, com implicações diretas nas relações contratuais, em muitas relações contratuais, e especificamente uma mensagem, digamos assim, negativa voltada à locação. Né? E eu correlaciono especificamente o contrato de locação residencial com a pandemia, porque dentro das políticas internacionais e recomendações de órgãos internacionais de saúde, né, digamos assim, um consenso havido entre os países no enfrentamento é o distanciamento social, é o isolamento, e para aqueles, né, que tiveram exposição ao Covid, a sua quarentena. A sua quarentena, quando possível, quando não havendo, enfim, agravamento do quadro clínico, a sua quarentena domiciliar. Né? Então, o contrato de locação residencial, ele acaba sendo, dentro desse contexto, um meio através do qual se garante a saúde populacional, visto que é um meio de assegurar o direito fundamental social à moradia. Né? E nesse resguardo do direito social à moradia, também, neste momento pandêmico, garantir a saúde da pessoa, a saúde da família, a saúde, numa esfera pandêmica, das populações. Então, é importante pensar, né, que, para além da função jurídica que foi pensada para o contrato de locação, além da função social que esse contrato de locação já cumpre, que é conferir, que é concretizar o direito social de moradia, né, a própria Lei 8245 de 91, ela vem em um contexto de tentar, de alguma maneira, prover habitação em um déficit habitacional herdado da década de 80 por conta de uma crise econômica, por conta, enfim, de crise do petróleo na segunda metade da década de 70, por conta de um inflacionamento econômico e empréstimos internacionais que o Brasil havia feito. Enfim, por conta de uma crise, né, você, através da legislação, tenta estimular que a propriedade, né, circule, garantindo a moradia àquele que não tem acesso à aquisição de propriedade. Uma vez que há limitação do sistema de financiamento habitacional, uma vez que há limitação do crédito, uma outra maneira de suprir o déficit habitacional é através da locação. E, portanto, a lei vem para tentar estimular o proprietário a colocar seu imóvel em locação, garantindo a ele, meios de retomada do seu imóvel, garantindo a ele meios de cumprimento das obrigações do locatário, a fim de certa maneira,
estimulá-lo em uma cultura herdada ainda, né, do nosso direito português, de usar a propriedade como forma de exclusão e não como forma de inclusão. Né? Quer dizer, ainda, por mais que a Constituição preveja como garantia fundamental a tutela da propriedade, cumprindo a sua função social, a prática da propriedade ainda é uma prática de exclusão dos demais e não de inclusão dos demais. Né? Então, dentro desse contexto, a lei vem para tentar estimular que essa pessoa coloque sua propriedade no mercado locatício e possa, de alguma maneira, garantir a moradia, né, para aquele que vai se utilizar, para o locatário e sua família que vai se utilizar do contrato. Bom, no contexto da pandemia e do regime emergencial transitório, no projeto houve previsão expressa sobre os contratos de locação no artigo 9º, que foi vetado no processo legislativo, foi vetado quando chegou ao Executivo, né, sob orientação do Ministério, salvo engano, Ministério de Segurança, né, Ministério da Justiça e Segurança. E o artigo 9º desse não projeto, que hoje é a Lei 14.010, né, publicada no dia 12/6, ele previa que, assim era o artigo vetado, não se considerará liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, e seus incisos da 8245 de 91, até outubro de 2020, né, tendo como termo inicial as ações já ajuizadas a partir do dia 20 de março, que é o termo AQUO, né, da política de enfrentamento à pandemia. Bom, qual é a razão do veto? Né? O veto foi justificado tendo como ideia, né, a limitação aos direitos do locador. Né? Então, literalmente, a questão se coloca da seguinte maneira: a propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença da locação, despejo, por um prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de prover incentivo ao inadimplemento e desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de aluguéis como forma de complementar ou até mesmo exclusiva para a renda do seu próprio sustento. Pois bem, a questão que se coloca aqui é a seguinte: o poder de veto no Executivo, conforme o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, ele se justifica na inconstitucionalidade e no interesse público. Né? E aqui foi alegado o interesse público no que se refere ao interesse do crédito locatício, titularizado pelo locador. Né? Então, a própria lei, que tem como sua função promover a moradia, né, ela faculta ao locador uma série de garantias para estimulá-lo. Né? Ela protege o crédito. Então, na verdade, a proteção, a tutela do crédito nesse contrato de locação, ela é funcionalizada à proteção e à garantia e à promoção da moradia. Né? Ou seja, o interesse público que está atrelado em um contexto normal, o interesse público que está atrelado a um contrato de locação é a moradia. Né? Em outro plano, numa locação não residencial, eventualmente o interesse da livre iniciativa, onde se estabelece a sede de uma atividade empresarial, por exemplo. Né? Mas, especificamente no que se refere ao contrato de locação residencial, é garantir a moradia. Né? Então, ao não reconhecer, né, esse contexto de pandemia, onde a circulação do crédito foi profundamente comprometida, onde a principal recomendação, né, ao lado dos cuidados de higiene, a principal recomendação é o isolamento. Né? É ficar nas suas casas, é ficar nos seus lares, ficar na sua moradia. Né? Não haveria maior oportunidade de se promover o interesse público que não reforçar que a moradia se efetivasse, inclusive através de um contrato de locação. Né?
De outro lado, a medida não parece desproporcional, não pareceria desproporcional, porque não veda a ação de despejo, apenas limita a concessão de liminar, apenas limitaria a concessão de liminar. Pois bem, fato é que até o momento o STJ e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas se manifestaram sobre esse regime extraordinário no que se refere a crédito alimentício. Não houve oportunidade, não houve ainda alegação, não houve ainda causa de pedir fundada no questionamento da constitucionalidade desse veto, né? Ou seja, o fato de não ter havido ainda pode se dar por conta da brevidade com que foi publicada a legislação. No entanto, né, a situação ela não é de, digamos assim, de passividade, né? Não é uma situação pacífica, porque embora tenha havido veto e não tenha sido esse veto questionado pelo Senado, né, a possibilidade aqui de uma argumentação jurídica, né, com consistência constitucional no que se refere à limitação da concessão de liminar nesse período de pandemia, ela tem absoluto amparo legal e constitucional, principalmente, né? Então, é importante, né, que tenha esse esclarecimento para a comunidade como um todo, porque nesse momento de pandemia, né, o principal valor que vem se discutindo, além do valor da vida, é o valor da saúde das populações, das pessoas, né, das famílias. Então, o judiciário não teve tempo ainda, o judiciário fluminense, pelo menos, não teve tempo ainda de se manifestar, mas eu acredito que seja viável uma discussão, apesar do veto presidencial não ter permitido o ingresso através da lei dessa disposição, dessa limitação no que se refere à concessão de liminar, né? Portanto, permitindo ainda que haja o despejo sem que seja ouvida a outra parte, desde que o juízo seja calcionado pelo locador, né? Então, ao que me parece, esse é um dos temas sensíveis no direito contratual que deve ser discutido pela comunidade jurídica, principalmente a fim de esclarecer a comunidade como um todo e garantir a efetividade, enfim, das suas garantias fundamentais, dos direitos sociais e a tutela efetiva da dignidade dessas pessoas. Bom, eu encerro por aqui, eu agradeço a todos vocês, agradeço o convite da professora Andréia e agradeço aos professores que estão aqui ouvindo e desejo a todos muita saúde nesse momento. Obrigado, Andréia, obrigado, professora. Obrigada, professor Rafael, nós que agradecemos você trazer um pouquinho de seu conhecimento, né, para a gente poder tá divulgando esse conhecimento de direito civil e, sem dúvida, né, contrato de locação residencial nesse momento é algo que está no ápice, né? Tanto é que ele fez parte aí desse regime jurídico emergencial e transitório, né, para regulamentar essas relações jurídicas de direito privado, né? Até a nossa próxima exposição aí, o professor Guilherme, ele também vai trazer, né, um ponto aí sensível desse regime jurídico emergencial, né? Foi publicado no dia 10 de junho. Então, esse regime jurídico tentou trazer essas questões, né, do direito privado mais delicadas, né, para tentar regulamentar de alguma forma nesse momento em que o direito se deparou, né, com uma série de mudanças. Então, né, nós tínhamos uma situação e nós hoje vivenciamos, né, como o Marcos Vinícius falou, a circulação de pessoas, né, então não é um problema que foi vivenciado só aqui no Brasil, né, é um problema mundial. E aí o direito ele acaba tendo que socorrer a essas questões que acabaram surgindo. Agradeço, professor Rafael, pela sua exposição, poder contribuir um pouco com essa divulgação desse conhecimento. Obrigada. Bom, eu passo agora a palavra para o nosso próximo professor expositor, o professor Guilherme Martins. Ele é promotor de justiça titular da 5ª Promotoria do Consumidor e Contribuinte da capital do Rio de Janeiro. Ele é professor associado de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, é professor permanente do doutorado em Direito em Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense. Ele é doutor, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, junto à Comissão de Direito do Consumidor, diretor do Brasilcom, diretor institucional do IBERC e associado do IBDFAM.
professor Guilherme Martins. Ele vai trazer o tema Contratos Eletrônicos e Regime Jurídico Emergencial, a Lei 14.010 de 2020, em tempos de Covid-19. Professor Guilherme, agradeço também a sua participação e eu passo para você a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento e parabenizo a chefia de departamento, na pessoa da professora Andréia, também do professor Lorenzo, por estabelecer um conhecimento que ficará registrado aqui para os nossos 3.000 alunos da Faculdade Nacional de Direito e para todos os interessados. Cumprimento também os estimados colegas de departamento, o professor Marcos Vinícius, o professor Rafael Esteves, enfim, sempre uma alegria vê-los aqui à distância. E esperamos juntos, em breve, poder superar essa situação difícil, esse momento que estamos vivendo. Os ventos da pandemia obrigam o intérprete a adaptar os institutos do direito privado. A Lei 14.010 estabeleceu o regime jurídico emergencial, que apareceu com 21 artigos. Desses 21 artigos, 8 foram vetados, um foi mencionado pelo professor Rafael em relação à locação. Tivemos algumas previsões as mais diversas, como aquelas que suspenderam os prazos prescricionais, estabeleceram a preferência para as deliberações virtuais nas assembleias de condomínio, a possibilidade de o devedor de alimentos cumprir prisão domiciliar, entre outras. E especificamente tem duas aqui que vão chamar a minha atenção. A questão do direito de arrependimento no comércio eletrônico e a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Especificamente quanto ao direito de arrependimento do comércio eletrônico, temos uma norma histórica no direito brasileiro, que é a norma do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é fortemente inspirado no Código do Consumidor francês e também tem forte inspiração na legislação comunitária europeia, ou seja, e que tem o objetivo de proteger o consumidor de riscos quanto à contratação à distância, de estabelecer pelo fato de ele não ter determinados contatos com aquela mercadoria, de ele ter a possibilidade de, no prazo de 7 dias, a contar da celebração do contrato, do recebimento do bem, poder desfazer o contrato independentemente de vício ou de defeito. É uma manifestação ad nutum do consumidor, independentemente de vício ou de defeito. Só que o regime jurídico emergencial tem em vista a excepcionalidade da pandemia, porque todos estamos cumprindo um isolamento, todos estamos nas nossas casas, as pessoas estão em home office, então muitas vezes o delivery passa a ser a regra. Então estamos consumindo alimentos, medicamentos, e por esse motivo, muitas vezes o consumidor que estará consumindo um medicamento ou um alimento não poderá se valer do direito de arrependimento em relação a este. É o que estabeleceu o artigo 8º em relação à entrega domiciliar, o delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato de medicamentos. Então, não poderá ser alegado o direito de arrependimento neste caso. Fora isso, claro, o direito de arrependimento permanece intacto para o consumidor. Não chega a ser uma ameaça, uma norma histórica, mas é uma norma temporária, que, inclusive, tem uma eficácia que vai apenas até o dia 30 de outubro de 2020. Devemos frisar isso. É uma norma que tem uma eficácia temporária no tempo. Ou seja, não devemos interpretar isso como uma ameaça histórica a um direito conquistado pelo consumidor, mas é uma norma que tem uma eficácia limitada no tempo. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer aqui nessa exposição é a postergação da eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados, que é preocupante. Isso vem de um movimento, naturalmente. A Lei 14.010 acabou postergando a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021.
o que é preocupante, porque estamos diante de uma lei que é de 2018, ou seja, já tem uma vacatio legis grande. E, em tese, grande parte das empresas brasileiras já estão preparadas para se adaptar aos padrões da LGPD, especialmente as empresas transnacionais, que já operam na comunidade europeia e que já cumprem o Regulamento Europeu de Dados Pessoais, que é muito semelhante, inclusive a LGPD, em grande parte, se inspirou no Regulamento Europeu de Dados Pessoais. Então, temos determinados princípios como adequação, boa-fé, transparência, finalidade na proteção de dados pessoais, devem ser cumpridos, mas sobretudo em momentos de Covid, em momentos de coleta de dados que deveria ser aperfeiçoada, talvez, no sentido da busca de uma vacina, que talvez uma lei de proteção de dados pessoais, neste momento, seria muito mais útil do que postergá-la simplesmente. É uma crítica que normalmente é feita pela doutrina, a qual eu adiro nesse momento. Eu concordo com o que é dito. E, além disso, a outra crítica que é feita à LGPD é o fato de não termos uma autoridade nacional de proteção de dados com independência. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é vinculada à presidência da República sem independência. Isso vai contra toda a convergência internacional, inclusive vai contra a legislação comunitária europeia. Tá? Todas as autoridades europeias, praticamente todas, a não ser algum outro país do leste europeu, são autoridades independentes. Ou seja, o Brasil caminha na contramão do mundo. E haverá situações ligadas a maltratamento de dados, Boa noite. Então vamos seguir o link aí do nosso evento caiu. Então, no meio da fala aí do professor Guilherme, então nós retornamos aqui nesse novo link para poder concluir então aí toda a exposição do professor Guilherme. Professor, passa a palavra novamente para o senhor para que o senhor possa continuar com a sua exposição. Boa noite a todos. Apenas concluindo a nossa exposição, os dados pessoais na sociedade da informação representam aquilo que o professor italiano Stefano Rodotà denomina de corpo eletrônico. Muitas vezes nos representam, nos significam e nos colocam em perigo. E mais do que um novo óleo, representam o próprio ar que respiramos. Daí a sua importância. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço aos professores que gentilmente, né, cederam aí o seu tempo para poder fazer essa exposição, né, trazer um pouco dessa divulgação do conhecimento para que a gente possa estar veiculando essas exposições que vocês fizeram. Eu reforço aqui o agradecimento a todos os professores do Departamento de Direito Civil, que todos de forma direta e indireta colaboraram para que a gente possa começar, né, com esse projeto. Eu tenho certeza que muitos outros ainda seguirão, né, como o professor Marcos falou na sexta-feira, agora nós já vamos ter um segundo painel, também com essas exposições relacionadas à pandemia, né, de Covid-19. E eu agradeço também a pessoa do professor Lorenzo, que é o chefe do departamento, também colaborar com toda essa organização. Então, mais uma vez, eu agradeço os professores pela exposição e eu tenho certeza que isso irá colaborar bastante, né, para os nossos alunos da Faculdade Nacional, mas também para toda a comunidade que vai ter acesso a esse material. Obrigada a todos.
Boa noite.